Provavelmente você esteja pensando que isso faz com que eu tenha uma interpretação de uma IA para entender a palavra de Deus, mas não é bem assim. Eu não faço isso, não peço para o ChatGPT interpretar a Bíblia para mim. Então fica aqui nesse vídeo para que eu te explique como que eu faço para poder estudar a Bíblia com a sua versão original e entender realmente o que o profeta quis dizer com aqueles versos. Olá, amigos, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade. Eu sou a Luciana Sampaio e vamos ao primeiro tópico desse vídeo. Será que algumas versões da Bíblia distorcem o original? Eu uso a versão mais simples da Bíblia porque isso me dá mais prazer em realmente ler a palavra de Deus, me dá mais interesse, eu consigo ler durante o dia. Só que quando você afirma um negócio desse de que você lê com uma versão mais simples, chove nos comentários um monte de gente falando porque você tinha que usar uma versão mais arcaica, você tinha que usar King James, tinha que usar a Ara, porque essas versões são melhores. Eu estudo com essas versões, inclusive eu comentei até no outro vídeo que minhas bíblias, minha bíblia em inglês é King James e minha bíblia em português é na versão Ara. E eu não tenho problema nenhum em ler nessas versões, mas não é porque essas versões foram escritas no século passado que elas são melhores do que as atuais. O grego, por exemplo, do Novo Testamento era o koiné, o grego popular. Então era uma língua das ruas, não era uma língua rebuscada, não era nada desse tipo. Primeiro, que eu pesquiso no ChatGPT o original grego ou hebraico, dependendo, né? Se for do Novo Testamento é grego, se for do Antigo é hebraico. Esse foi um hábito que eu obtive graças a algumas aulas que eu tive de hebraico na faculdade, não só de hebraico, mas outras aulas também com outros pastores. Mas eles estavam falando sobre como é importante que a gente não recorra automaticamente aos comentários bíblicos, mas que a gente realmente tente se manter fiel ao princípio de sola escritura. Então, que a gente realmente leve isso em consideração e entenda que a Bíblia tem que ser interpretada com a própria Bíblia. Eu não preciso de outro livro, eu não preciso de um comentário, eu não preciso de nada para poder entender a palavra de Deus. Eu posso entender estudando a palavra de Deus. Eu não tô aqui para poder falar que os comentários bíblicos são totalmente horríveis e que eles não prestam. Não tô para poder falar isso. Mas não deve ser usado como a principal forma de interpretar, até porque a Bíblia tem que ser interpretada com a Bíblia. E eu até coloquei um exemplo aqui de um estudo que eu estava fazendo recentemente. Mateus 17:15-18 fala sobre um jovem que estava possuído pelo demônio lá, e aí Jesus tirou esse demônio e libertou esse jovem. E aí a versão que eu tenho usado, a nova tradução da linguagem de hoje, fala que o menino era epilético. E aí eu queria também trazer para você o que fala a versão King James, que fala assim: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Então Jesus clamou: a geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Veja que na versão que as pessoas falam que, meu Deus, é mais fiel ao original, fala da mesma forma que na versão mais simples da Bíblia que eu uso. Essas duas versões que foram trazidas aqui, traduzidas para o português, dizem que o menino sofria com epilepsia, e depois a falar que ele tinha um demônio. Então eu fiquei com a seguinte dúvida, até anotei isso no meu Kindle. Meu Deus, então na época para as pessoas a epilepsia era a possessão demoníaca? Como assim? Não faz sentido isso. Só que quando você pesquisa de fato o original grego, a palavra usada é seleniazetai. Eu não sei se estou falando isso certo porque eu não estudei grego ainda, vou chegar nesse período aí da faculdade, mas no momento eu estou estudando hebraico mesmo. Essa palavra em grego, ela significa afetado pela lua ou lunático. Então as convulsões que ele sentia ou que ele tinha eram influenciadas pelo período lá de lua, e isso aí era uma crença que eles tinham na época, que a lua influenciava, então por isso que a pessoa tinha esse tipo de crise. Isso é interessante até porque na época não tinha essa questão de separação de doença neurológica, então as pessoas não tinham noção o que era epilepsia, elas não tinham essa noção. E pode ser até que você pense ou que você comente aí: Lu, tem a versão da King James de 1611, que é a oficial, a fiel, a verdadeira, que vai falar For he is lunatic. Porém, a questão aqui é o significado dessa palavra na época. Lunatic ou lunático, uma pessoa que tinha crises, porque isso era influenciado ali pela lua ou pelas fases da lua, realmente. Só que hoje em dia, no inglês, essa palavra não tem tanto esse significado. É como se fosse uma pessoa louca que estivesse fora de si. E por mais que você lesse a versão da Bíblia mais antiga, assim, pode ser que você ainda não conseguisse captar tudo que Mateus queria comunicar para sua audiência. Quem lê nessa versão pode pensar que o pai estava falando que o menino era simplesmente louco, mas o pai não estava comunicando isso. Ele possivelmente estava falando
falando que o menino era simplesmente lunático e toda aquela influência da época. Isso dá ainda mais profundidade para o nosso estudo, porque é interessante, né? Jesus, ele sabia muito bem da crença das pessoas naquela época. Então ele curou esse menino de forma intencional, não só para salvar ele desse mal tão grande que afetava a vida dele, mas também para mostrar para todos ao redor que ele tinha domínio sobre todas as coisas, que ele era o criador de todas as coisas. E aqueles que pensavam, esse menino é afetado pelos períodos da lua, e eles talvez pensaram o seguinte: Jesus é tão poderoso que ele pode até mesmo curar alguém que é afetado pela lua. Olha só o tamanho do poder de Jesus. Então eu acredito que isso dá muito mais profundidade. Então, ao invés de você ficar com medo de usar uma versão que seja mais simples, entenda que isso é importante, que você vá a fundo todas as vezes que você tiver dúvida. Você precisa buscar, pesquisar qual é o original. E você não precisa saber hebraico, saber falar hebraico, saber ler grego para poder entender qual era o original. Basta uma simples pesquisa. Crie o hábito de comparar as traduções que nós temos aqui no português. Eu não tô aqui também para poder falar que as traduções são horríveis e que você não tinha que ler a Bíblia em português, não, até porque a gente precisa mesmo, é a nossa língua. Mas quando surge uma dúvida, você precisa comparar traduções e você precisa buscar ler o original. Hoje, existem diversas ferramentas que permitem que você faça isso de uma forma simples. Então, aproveite a internet, aproveite as ferramentas que nós temos hoje para poder fazer isso. E, novamente, eu gostaria de deixar claro, eu não peço para o ChatGPT esclarecer a minha dúvida ou para que ele interprete aquele versículo para mim. Eu nunca faço isso, porque eu sei que pode sair heresia e provavelmente vai sair. Esse é um erro que muita gente comete. Então, a pessoa tem uma dúvida sobre tal versículo da Bíblia, ela já vai perguntando pro ChatGPT. Só que veja, se você fizer uma pergunta direta, por exemplo, o que Jesus quis dizer em Mateus 52, não tem Mateus 52, tá? 52 verso 2. Você não tem que pesquisar dessa forma, você tem que buscar ver o texto original. Por exemplo, em Mateus 17, eu perguntei assim: epilepsia era vista como possessão demoníaca na época de Jesus? E aí, depois disso, eu peguei e coloquei assim: mostre a palavra original em grego, explique o significado dela e quais outras traduções são possíveis. Você conseguiu perceber essa diferença entre pesquisar e pedir já uma resposta direta e que seja mais simples para você que está pesquisando, mas que talvez tenha interpretação da IA, ou uma pergunta que realmente vai fazer com que você tenha acesso ao original da Bíblia e de fato o que ela está querendo passar para você como um leitor? Você não pode acreditar naquilo que a IA vai te dizer que você tem que acreditar. Você precisa pesquisar, saber pesquisar de uma forma inteligente e usar a inteligência artificial para que você acesse informações que antes era muito difícil de acessar. Você sabe que antigamente era muito complicado a pessoa ter acesso à Bíblia, era lá nos rolos e tudo mais. E hoje nós temos acesso à versão original, a gente tem acesso a hebraico, a grego, a gente tem acesso a várias traduções da Bíblia e às vezes a gente fica com preguiça e por isso que a gente não entende muitos versos da palavra de Deus. Não recorra diretamente a comentário ou ao que pastor fulano de tal falou. Busque entender a palavra de Deus por conta própria. E se você começar a estudar dessa forma, buscando o original, você vai ver que vai fazer muita diferença. Uma coisa que os pastores sempre falam nas aulas, os meus professores, é que a Bíblia ela não pode ser entendida quando é estudada de uma forma superficial. Se você realmente desejar mais Jesus e entender de fato o que está escrito na palavra dele, você precisa se dedicar e dedicar muito tempo na leitura dele. E uma coisa que minha professora de português também da faculdade sempre falava: leia e releia. E a gente achava isso extremamente desagradável, porque ela passou, por exemplo, um artigo com 60 páginas e falou: vocês vão ter que ler e reler esse artigo. Leia e releia, leia e releia. E eu ficava indignada. Só que é importante. E com relação à palavra de Deus, a mesma coisa. Leia e releia, leia e releia. E assim você vai realmente entender aquilo que deveria. Eu vou te dar uma dica final desse vídeo, é que você ore pedindo a orientação do Espírito Santo. A gente sabe muito bem que quem inspirou a Bíblia, os profetas, a escreverem esse livro maravilhoso que nós temos em mãos, foi o nosso querido Espírito Santo. Então, será que eu posso orar com você rapidinho? Oremos. Senhor, obrigada por esse vídeo, obrigada porque o Senhor me deu o privilégio de conseguir compartilhar a tua palavra na internet. Senhor, o Senhor sabe que eu não sei de todas as coisas, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que com o Senhor nós podemos ter toda a sabedoria. Então nós pedimos humildemente que todos os dias, quando a gente for abrir a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. Que não seja IA, que não seja nada, Senhor, falando, mas que seja o teu Santo Espírito nos dando entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. E caso você tenha mais interesse em saber mais sobre esse assunto que eu tratei hoje, você pode conferir esse vídeo aqui, em que eu falo sobre como eu aprendi a amar a Bíblia de verdade. Eu te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você é amado. Tchau!